Boa noite, professor. Sou João Vitor, do primeiro semestre de software noturno, turma C. Eu vou falar um pouco sobre o protocolo Ethernet. É a terceira vez que estou gravando vídeo, os outros últimos dois deu 30 minutos e outro deu 20 e poucos, então eu vou tentar falar um pouco mais rápido agora. É, Dando só um contexto, eu vou falar, o protocolo Ethernet é um protocolo de conexão que gerencia como os computadores se comunicam em uma rede LAN. Podemos dizer também que a Ethernet é uma arquitetura de interconexão baseada no envio de pacotes. Aqui eu vou falar um pouco sobre o histórico de evolução, sua origem e evolução. A origem ele foi criado em 1970 pela empresa Xerox PARC, em destaque seria o seu criador, né, o Robert Metcalfe e a sua equipe. Eles criaram essa inovação visando em conectar múltiplos dispositivos em uma rede local. A sua evolução ela aumentou muito por conta das demandas e velocidade e eficiência, e ela foi padronizada pelo IEE como 802.3. Aqui nós temos uma tabelinha, porém eu vou falar um pouco melhor dela depois. Aqui eu vou falar sobre a transição, né, da topologia para da topologia, a transição para comutada, né, da Ethernet para a topologia comutada. As primeiras Ethernets elas usavam topologia em barramento, onde todos os dispositivos compartilhavam um único cabo coaxial. Isso dava colisão de dados e era muito ruim. Aí a solução ela veio com os switches, que eles criam caminhos dedicados, né? Igual tem aqui na foto, eles criam caminhos dedicados entre os dispositivos, permitindo várias transmissões simultâneas, sem colisão, né? Aí aqui eu vou falar um pouco sobre o funcionamento técnico do protocolo. O formato da trama Ethernet. A trama Ethernet nada mais é como um envelope de dados que possui três partes principais. A primeira parte, que é o cabeçalho MAC, ele tem 14 bytes, é, que é o endereço MAC de destino, que tem 6 bytes, o endereço MAC de origem, que tem 6 bytes também, e o EtherType, que tem 2 bytes. E o EtherType ele indica o tipo de protocolo. Aí nós temos o payload, que ele vai de 46 a 1500 bytes. Ele contém os dados da camada superior e caso ele tenha menos que 46 bytes, ele usa o page para poder funcionar. E o seu terceiro é o FCS, que ele tem 4 bytes e ele é o campo de verificação para garantir a integridade da trama, perdão. Aí eu vou falar um pouco sobre endereçamento MAC. O endereçamento MAC é um identificador único de 48 bits, ou 6 bytes, usado em redes locais. Ele é representado em hexadecimal, igual está aqui. Ele é dividido em duas partes. OI, que são os primeiros 24 bits, que ele identifica o fabricante, e o NIC-D, que são os últimos 24 bits, que é um identificador de placa, que é atribuído pelo fabricante. Ele é utilizado por switches para encaminhar quadros, e as suas limitações são que ele funciona só em rede LAN, ele pode ser falsificado, sem muita dificuldade, e pode causar excesso de broadcast em redes grandes, né? Então, se você montar uma rede muito grande, pode dar lentidão, pode talvez ter perca de dados. Aí vamos falar um pouco sobre detecção de colisões. É... Usado em redes antigas como topologia de barramento, eles verificam um canal antes de transmitir. Se duas transmissões corressem ao mesmo tempo, dá colisão, igual eu falei um pouco atrás. E após colisão, cada dispositivo espera um tempo para retransmitir os seus dados, né? E hoje é obsoleto em redes comutadas, onde o switch eles evitam colisões com os próprios canais dedicados, né? Aqui a gente tem um quadro da Ethernet tradicional versus a comutada, né? E é basicamente falando o meio de comunicação, que é da tradicional, ele é compartilhado, né, com um único cabo, da comutada por porta. As colisões da tradicional é frequente, da comutada não existem. O desempenho é limitado, da comutada é alto. A segurança da tradicional é baixa e a da comutada é mais segura, porém também, né? A escalabilidade da tradicional é difícil, quase zero, da comutada já é mais alta. E o status da tradicional ele é obsoleto, não usa mais, e a comutada ainda é usada hoje em dia bastante.
Aqui falando sobre os protocolos I-802, basicamente eles são a base para a tecnologia da internet, definindo as especificações para a camada física e a subcamada de controle de acesso ao meio MAC da camada de enlace de dados. Desde a sua primeira publicação em 1983, o IEE 802.3 tem evoluído constantemente para suportar essa velocidade, né? E ele vai se adaptando, devido às demandas que vem crescendo. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre os casos de uso. Eu vou falar direto da tabela, porque aqui a gente vai conseguir entender também. O 802.3, que é a Ethernet original, a sua velocidade de 10 megas por segundo, cabo coaxial grosso que ele usa, né? E seu alcance máximo de 500 metros. Essa rede ela está obsoleta hoje em dia, né? Como eu já disse. Aí temos a 802.3i, que é 10 base T, tem o mesmo tanto de velocidade, só que o seu diferencial foi que ela começou a usar par trançado, né, que é o CAT, a partir do CAT 3 até o CAT 5, né, seu alcance máximo de 100 metros, e hoje em dia ela é usada em equipamentos industriais e equipamentos antigos, né, equipamentos legados. Aí temos a 802.3U, que é a Fast Ethernet, já mais usada hoje em dia, mas também nem tanto, com 100 megas de velocidade, usando a partir do cabo Cat5 ou fibra ótica. Aí seu alcance é de 100 metros no Cat5, né, no TP, e 2.000 metros no fibra ótica, né, 2 quilômetros. Hoje em dia ela é usada em redes domésticas, né, mas como eu falei, mais antigas, não é mais tão usada, né, e periféricos simples. Aí temos a 802.3 AB, que é a Gigabit Internet, que é mais usada, né? Hoje em dia, com 1 GB de velocidade, já um pulo bem expressivo, né? Usando a partir do Cat5e, tendo 100 metros de alcance máximo, daí já usada nas redes modernas. E temos o 10 gigabit Ethernet, que são 10 GB de velocidade, um pulo bem expressivo também, né? Usando a partir do Cat6a, com 100 metros de alcance também, mais usada em data center, saques, como storage switch de alto desempenho, né? E temos também a 800, por final, né? 802.3BZ, que a 2.5 e 5G Ethernet. Sua velocidade é 2.5 GB ou 5, igual no nome, né? E ela se usa a partir do cabo 5, Cat 5e, e tem um alcance máximo de 100 metros também. Ela é utilizada para fazer upgrades, né, de redes existenciais, porque é bem mais simples. E aqui vamos falar sobre desafios atuais e tecnologias relacionadas. Desafios atuais da internet em redes grandes, há excesso de broadcast, limitação na tabela MAC dos switches e falta de segmentação. A sua solução seria o uso de VLANs e roteamento por camadas superiores, que seria a 3. E o objetivo é melhor desempenho, escalabilidade e organização da rede. Aí temos a internet em data centers. Ela exige largura de banda baixa, ela exige alta largura de banda e baixa latência e alta confiabilidade, né? O DCB evita perca de pacote e é ideal para o tráfego sensível. E o ROC, né? Ele permite comunicação direta entre memórias e servidores, reduzindo o uso de CPU. Aí temos a integração com outras camadas, que é a VLAN, como eu falei ali no começo. Ela separa logicamente redes na mesma estrutura física. O MPLS ele atua entre camadas 2 e 3, sortindo pacotes com base em rótulos. E temos o benefício, melhor gerenciamento de tráfego, suporte ao QoS, VPNs corporativas e maior segurança e escalabilidade, né? Aí aqui nós temos também a segurança em redes Ethernet, que falando das suas vulnerabilidades, temos o MAC spoofing, que é a falsificação do MAC para interceptar ou redirecionar o tráfego. Ô, pai amado. É, Aí temos o RP Poisoning, que ele evita respostas RP falsas para desviar tráfego de vítima. Aí temos a solução, né, para esses acontecimentos, essas vulnerabilidades, que seria o Port Security, que ele limita os MACs por porta de switch, então daí não tem como acontecer essa falsificação do MAC. Aí temos o DI, que é o Dynamic a RP Inspection, que ele bloqueia os pacotes RPs falsos, daí também não acontecendo o RP Poisoning e os outros dois, que é o VLAN e o monitoramento e logs. Aí, passando por último, que é o estudo de casos e aplicações reais, Ethernet em data centers exigem, igual eu falei antes, alta largura de banda e baixa latência e alta confiabilidade. Aí, na pesquisa que eu fiz, 3 empresas que usam a Ethernet nos data centers dela, a AWS, que é a
Amazon, né? No seu storage, o Google e o Facebook, né? Usando também, e a NVIDIA. Já a Ethernet em redes industriais, é, adaptado para ambientes hostis, com baixa latência e comunicação determinística. Basicamente, pelo que eu pesquisei na internet de redes industriais, os equipamentos são diferentes de outros usos, de empresas ou residenciais, né? Normalmente eles têm uma resistência maior, uma durabilidade e algumas especificações contra poeira e água para não estragar com facilidade. E daí algumas empresas que usam seria a BMW, a Siemens e a Petrobras. São empresas de segmentos que a gente percebe que são um pouco mais agressivos, né? Mexendo com maquinário e esses enfins. Aí, por fim, a internet em redes residenciais, IPS, ela oferece conexão estável e veloz para streaming, jogos e home office. Basicamente, a internet que nós temos na nossa casa, né? E daí temos o provedor de internet SPS, que, por exemplo, temos Vivo, Claro, Oi e SPS regionais, que elas usam switch Ethernet gerenciáveis para distribuição local. Então, elas usam switch para distribuir as Ethernets, né? E daí temos a ONTS, que ela converte a fibra ótica para Ethernet, com o cabo RJ45, e VLANs, que elas isolam o tráfego entre clientes e garantem o QoS. É isso, professor. Muito obrigado.